7h33. Todo mundo já feliz. Chegou o café do Cláudio Nogueira aqui, que deixa a gente mais vivo para o segundo segmento, não é verdade, Cláudio? Antes e depois. Bom, eu desejo a você, ouvinte, que curta bastante a nossa transmissão de hoje. Lembrando, mais uma vez, que a partir das 6h15 teremos a entrevista com o doutor Ralph Manhães, juiz Ralph Manhães, com o Cláudio Nogueira, com Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto. E agora vamos conversar. Primeiro eu quero agradecer a presença da Lívia Cavalcante, subsecretária da Receita. Bom dia, Lívia. Agradeço também a vocês aqui pelo espaço. Muito obrigada. E ao João Dias, que é o responsável, o diretor de fiscalização. Você é o cara mais odiado. Bom dia, Marco. Bom dia, Arnaldo. Arnaldo, vamos lá. Vamos começar então pela novidade, né, que foi publicado no Diário Oficial de ontem, que é com relação ao Refis 2019. Primeiro vamos explicar para o nosso ouvinte o que é o Refis e quais são as prerrogativas para que a pessoa possa ter acesso a esse financiamento da dívida junto ao município. Perfeito. O projeto de lei que foi apresentado em relação ao Refis, ele vem a beneficiar aquelas pessoas que estão em dívida com a Fazenda Pública Municipal e estão em busca de regularização. Né? A gente vem vendo aí, tem muitas pessoas com dívidas de tributos e estão querendo colocar em dia, estão querendo regularizar sua situação, mas estão num momento difícil. Então, com o Refis, o que a gente observa? A gente tem uma composição da dívida, né, que ela é composta de principal, correção monetária, juros e multa, e a lei do Refis, ela concede até 100% de anistia, né, de desconto sobre os juros e as multas. Agora, é uma via de mão dupla também, né? Porque o município precisa dessa arrecadação, precisa chamar o contribuinte para colocar suas contas em dias e ajudar a receita do município, né? Isso é um detalhe que acontece. Ao mesmo tempo, não adianta existir uma cobrança efetiva, um protesto, uma execução fiscal, se a gente tem uma dificuldade, um momento econômico difícil. Então, isso é uma maneira também de mão dupla, né, de tanto ajudar e quanto a arrecadar também, que você acaba estimulando as pessoas a efetivamente pagarem. Agora, você citou um ponto aí, que é essa questão de judicialização, que é importante colocar com relação ao Refis. O contribuinte que tiver alguma pendência judicial, ele não tem direito ao Refis, a não ser que abra mão dessa demanda jurídica, não é isso? Tem um ponto específico com relação a isso, não tem? Tem. O que ocorre? Na adesão ao Refis, você assina um termo de confissão de dívida e caso você tenha uma briga judicial, você abre mão disso. Se você tiver uma exigibilidade suspensa por uma reclamação administrativa também, você abre mão disso em função de regularização desse débito. Aí fica a cargo do contribuinte. Agora, esses débitos, quais são os débitos, os principais débitos que os contribuintes têm com o município? A definição legal é tributários e não tributários, né? Os tributários são aqueles mais evidentes, que são dos tributos municipais, que são do IPTU, do ISS e das taxas. Todos esses impostos e taxas que tiveram o fato gerador até dezembro de 2018, até dezembro do ano passado, eles estão aptos a entrar no programa de refinanciamento. Esse programa ele é válido para dívidas até dezembro do ano passado. Com fato gerador até dezembro de 2018. Agora, quem tem dívidas ou parcelamentos anteriores e querem aderir ao Refis, pode reparcelar? Como que funciona? De um modo geral, Arnaldo, pode sim. A gente tem dois tipos de parcelamento, né? A gente tem o parcelamento ordinário, que é aquele previsto no Código Tributário Nacional, no Código Tributário Municipal, e que você pode abrir mão dele, cancelar e falar assim, não, eu não quero esse parcelamento mais e quero aderir ao Refis, porque vai ser mais benéfico pela exclusão ou por atenuar os juros e as multas. E você tem a outra questão do Refis. Caso você já tenha feito um refinanciamento de um programa de benefício fiscal anterior e esse parcelamento estiver ativo, não, você não pode aderir a um outro. Caso você já tenha sido excluído por inadimplência ou por qualquer outro motivo, você pode refinanciar sim. Então a lei ela está bem flexível, ela está dando muita oportunidade para as pessoas realmente assim, conseguirem ficar em dia. Quem tem interesse, estiver ouvindo a gente, tem interesse de pelo menos saber quais são as condições, como que ficaria, fazer, digamos, uma previsão do seu financiamento.
já pode procurar a Fazenda hoje, por exemplo? Já, desde ontem, desde a publicação da lei, ela já entrou em vigência. O ideal é você procurar a Secretaria de Fazenda, levantar detalhadamente as possíveis dívidas e aí você optar, fazer uma simulação e optar por a melhor forma que mais lhe convém. Né? Você tem a opção de quitar, pagando à vista, com 100%. É a única opção de 100% de desconto de juros e multa é quitando à vista. Quitando à vista 100%. Caso você ainda queira parcelar, ainda tem um excelente desconto de 80% sobre os juros e as multas. Aí você tem sucessivamente 24 vezes, que você tem um desconto de 60%, ou em 36 vezes com 50%. Lívia, deixa eu te fazer uma pergunta, porque é uma coisa assim meio que direta ao assunto. Quais são as consequências da dívida? Isso é uma pergunta, porque muita gente diz assim, antigamente você atrasava condomínio, de maneira geral, e não dava nada, negociava aqui, negociava ali. Hoje em dia já se viu gente perder apartamentos por conta de dívidas de condomínio. Eu já vi, tem casos de pessoas que eu conheço, perderam por conta de dívidas de condomínio. Agora, quais são as consequências da dívida? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque Campos tem muito isso. Tem muita propriedade que fica abandonada, já ninguém nem sabe mais quem são os donos. Você não consegue nem localizar os donos, porque já é herdeiro de herdeiro de herdeiro, um morreu, o outro... Aí aparece um querendo cobrar, aí fazem coisas na área, né? E a terceira, já para emendar numa pergunta só. O município pode, por exemplo, existe um terreno naquela esquina ali que vale ou que eles estão lutando por, digamos, R$200 mil. A prefeitura levantar o valor daquilo, realmente o terreno vale 150, então vamos fazer uma conta, depositar os 150, vocês vão brigar pelo dinheiro e o terreno passa a ser da prefeitura é uma desapropriação para o interesse público. Vamos lá, a primeira parte, né? A gente está vendo assim, com a informatização dos sistemas, a cobrança e os cruzamentos de dados, eles tiveram uma velocidade muito maior, né? Sim, claro. E passaram realmente a acontecer. Também tem um outro lado do cuidado com a arrecadação própria, né? A arrecadação municipal. O município também tem o compromisso, ele não tem o direito só de instituir alguns impostos previstos na Constituição. Ele tem a obrigação também de fazer o seu papel corretamente, que é de lançar, cobrar os impostos que são de sua competência. Então, hoje, você, por exemplo, dando um exemplo de uma dívida de IPTU. A dívida de IPTU, ela é ligada ao imóvel. Apesar de ser cobrada ao sujeito passivo, ela é ligada ao imóvel. Então, hoje, você tem uma cobrança efetiva, que você tem o CPF ou o CNPJ protestado, os protestos estão acontecendo, e você chega a uma execução fiscal. Quanto à questão de, não localiza o dono, como a dívida é ligada ao imóvel, assim como o condomínio, como você citou, você pode sim vir a perder um patrimônio, que não é interessante para ninguém. Não, claro, porque a prefeitura não é dona de imóvel. Não é o objetivo. Não é o objetivo é ter a manutenção da propriedade, né? E a tributação correta, justa, adequada para aquele tipo de coisa. E realmente isso vem acontecer. A própria justiça ela vem trabalhando mais efetivamente também nas execuções fiscais. Né? Então, assim, a perda da propriedade, uma execução fiscal, um protesto, isso vem ocorrendo. E é muito importante que você regularize também. Uma outra questão muito importante, Marco Antônio, é você regularizar o imóvel no momento que você vende ele, que você compra ele. Por conta da sujeição passiva do proprietário ou de quem detém a posse ou a propriedade do imóvel. Você citou, Lívia, que o município tem que fazer as cobranças desses impostos. Inclusive, isso é passivo de punição pelo TCS e abrir mão dessas receitas, né? Sim, o município não pode abrir mão da receita, ela tem a obrigação de fazer. O Tribunal de Contas também tem sido muito mais incisivo em relação à produtividade, digamos assim, dos municípios. E a gente vem observando assim, que a gente
desde que a gente assumiu nessa gestão, a gente tem feito um trabalho efetivo, justo, correto, em cima da arrecadação municipal. A arrecadação municipal, assim, no todo do orçamento do município, tem uma participação muito menor, em torno de 12% do orçamento, a gente fala de arrecadação municipal. E a gente tem conseguido um resultado efetivo em cima do trabalho próprio do município. Então, perante o Tribunal de Contas, a gente tem cumprido corretamente. Perante a população também, a gente tem feito um trabalho justo. Do que tem que ser cobrado, se cobra. O que não cobra, não tem, não se cobra. E a gente tem conseguido um resultado efetivo em relação a isso, apesar de ser uma parcela muito pequena em relação ao orçamento total. Esses tributos municipais, existe algum tipo, é uma dúvida mesmo, você falou sobre essa questão do Tribunal de Contas, eu sempre cito São João, que eu conheço bem a história, e ali em São João da Barra, por exemplo, tinha desde a década de 70 que não se atualizava a planta de valores do município. Uhum. Então, quando veio a atualização, mais de 1000% de correção do valor da planta genérica. Então, é um impacto, né, para a população. Depois a Câmara fez uma lei escalonando isso em 5 ou 6 anos, que aí está sendo gradual. Aqui em Campos, essa situação pelo menos é mais arrumadinha, né? O que aconteceu? Logo em 2017, a gente fez uma revisão da PGV e, assim, algumas pessoas já vinham de experiências anteriores, eu já vim de área tributária de outros municípios. Então, eu tive muito cuidado de seguir as orientações do tribunal, porque as orientações do tribunal elas são coerentes e elas têm uma experiência do Estado inteiro. Então, a gente teve muito cuidado em colocar um limitador para não acontecer um aumento superior ao devido, né? Você tem uma surpresa, assim, tem um princípio da não surpresa na tributação, você tem um aumento de 1000%, de 50%, de 100%, é uma coisa descabida no IPTU. Então, a gente teve esse cuidado de colocar o limitador e de atualizar o valor dos imóveis no município. Há algum tipo de isenção, em alguma forma, com relação a que a gente fala assim, todo mundo é contribuinte, né? Todo mundo tem sua residência, tem que pagar contribuição, mas existe também formas de isenção, né? Isso acaba não onerando, mas fazendo com que o município deixe de arrecadar de alguma forma. Mas aí você entra com uma parte da isonomia também, né? Você tem uns critérios bem justos para poder conceder uma isenção, como, por exemplo, o valor venal do imóvel. Você tendo um único imóvel de até R$30 mil como valor venal, é um pouco mais de 30 mil, esse valor foi atualizado. E você só tem esse imóvel e utiliza para moradia, você tem isenção. E aí é uma questão de progressividade até, de isonomia, para aquelas pessoas que têm uma situação menos onerosa, né, ela realmente não paga ou paga menos do que o devido. Da mesma maneira que a gente tem a progressão das alíquotas em função da área do imóvel, da localização também, que é uma maneira de a gente usar a isonomia aí. A gente está falando muito sobre IPTU e para quem é contribuinte aqui em Campos e parcelou, no máximo, terminou agora em outubro, né? Acho que para quem parcelou foi de abril a outubro as parcelas, salvo engano. Percentual disso, de adimplentes com a prefeitura, de quem está com a sua conta em dia. Vocês têm esse percentual ou é muito baixo ainda? Como que é essa situação? Olha, a gente fez um trabalho no ano passado e a gente verificou assim, a inadimplência da tributação municipal em torno de 50%. Então, assim, 50%, em média, 50% da população não paga o IPTU. Não paga o IPTU, não paga o IPTU em dia. E o que vem ocorrendo é uma sobrecarga de protesto, de execução fiscal e nessa consequência assim, que ninguém tem interesse que chegue, que é até a perda de um imóvel. Então a gente já tem casos de perda de imóveis em Campos recentes, porque como o Marco falou... É um processo longo, né? E aí já fica a cargo da justiça. A prefeitura já não entra, já entra a cargo da procuradoria, da parte judicial. Vamos seguindo. Essa história que você falou do valor venal, isso é uma coisa curiosa, porque antigamente, principalmente na década de 60, 70, onde muitas obras foram feitas no Brasil, havia a desapropriação por interesse, por passar uma estrada, uma ponte, isso e aquilo, e provavelmente, né, Arnaldo sempre fala, a ponte que vai ligar a São Francisco, São João, São Francisco, também provavelmente na parte de acesso vai ter que ter desapropriação. Sim.
E que é o que está acontecendo, por exemplo, na duplicação da BR-101, isso tudo acontece. Muita gente colocava o valor do seu imóvel, era a opção, né? Colocar o valor do imóvel mais baixo para reduzir os impostos. E na hora da desapropriação, o cidadão se dava muito mal, porque o governo pagava em cima daquele valor declarado, que era o que chamavam de valor venal. E tinha o que diziam valor real. Isso ainda existe ou já não é mais assim? Desde 2017 também a gente tem feito um trabalho para minimizar essa diferença. Mas isso é histórico, isso é em todo o território nacional. Você pega um carnê de IPTU vou te falar, se não todos, quase todos os municípios, aquilo ali, ele está aquém do valor de mercado, num carnê do IPTU. Então, assim, desde 2017 a gente vem tentando minimizar isso aí em relação aos impostos imobiliários, que são o IPTU e o ITBI. Em 2017, quando a gente foi fazer a revisão da PGV, a gente teve muito cuidado em dar transparência ao trabalho, teve muito cuidado em chamar para perto da sociedade civil. Então, a gente usou um dispositivo que a gente tinha na Lei 8.690, que era o Código Tributário anterior, que previa a instituição de uma comissão de valores imobiliários, onde participariam também a sociedade civil. Então, a gente teve participação de representantes do CREA, do CRES, da própria Secretaria de Obras, da Secretaria de Fazenda também, de forma que a gente compusesse essa mesa para fazer um trabalho técnico e chegar a um valor justo e com transparência em relação a esse trabalho. E assim foi feito. A gente instituiu essa comissão, temos todas as atas, todas as publicações, inclusive o valor do metro quadrado do terreno no bairro hoje, que a gente pratica na Secretaria de Fazenda. A gente teve alguma atualização, redução, aumento de alguns deles, mas foram com base nesse estudo feito por essa comissão, onde nós tivemos 3 peritos avaliadores do CRES, fazendo esse trabalho, de cada um do valor do metro quadrado de cada um dos bairros da cidade de Campos. Então, isso, assim, é uma avaliação de massa, né? É uma avaliação de massa, é um volume muito grande de imóveis. A gente não consegue chegar a todos eles o valor justíssimo, digamos assim. Mas ele está muito perto do valor de mercado. Porque é meio difícil mesmo, né, Arnaldo? Porque existe também especulação. Né? Na época de melhor condição financeira, os imóveis sobem um pouco de preço, também aí depois caem também. Então, essa especulação também, os impostos não podem ficar vulneráveis a esse tipo de coisa. Certamente hoje, assim, a gente usa uma base de cálculo para o IPTU que a gente sabe que está aquém. Olha, eu acho que eu apostaria que é bem difícil você pegar um carnê do IPTU e ter um valor venal ali que não esteja muito aquém do valor de mercado. E a gente acaba puxando para o valor de mercado na hora de uma compra e venda, de uma transmissão onerosa de imóvel, onde tem incidência do ITBI. Onde, na prática, a gente consegue avaliar um por um, né, usando como metodologia uma fórmula específica para isso e a base utilizada por essa comissão. De maneira resumida, é fácil explicar para o cidadão que não já vai ficar para o próximo bloco? Pode perguntar. É fácil explicar para o cidadão que não tem conhecimento de cálculo, não tem conhecimento o porquê das diferenças do IPTU por bairro, o que puxa, o que é puxador, o que não é, quais são as condições. Deixa eu perguntar. A gente vai ficar para o próximo bloco que está estourando. Deixa eu pedir a você, Lívia, para esperar e responder essa pergunta no próximo bloco, quando voltarmos. O Folha no Ar, primeira edição, volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente faz planos o tempo todo pro